Fala galera, beleza? Então, hoje a gente vai falar de um assunto muito pedido por todo mundo queria que eu falasse, então hoje eu vou falar de como é a experiência de fazer um Ultraman. Roda a vinheta. Bom, antes de mais nada, é melhor a gente contextualizar para quem não conhece, né? Como é que funciona um Ultraman, né? Porque às vezes a galera já acha que um Iron Man é muita coisa e tal. Pá, Tem como piorar. Vamos explicar como é que funciona o Ultraman, né? O Ultraman é uma prova que ela é feita em 3 dias, da seguinte maneira. No primeiro dia, você tem que nadar 10 quilômetros e você pedala 145 aí na sequência. No segundo dia, você completa o pedal fazendo mais 276 quilômetros aí. E o terceiro dia, você vem a corrida, que é uma dupla maratona, 84 quilômetros. E tudo isso, em todos os dias, tem um limite de 12 horas para completar. Isso, então é isso. Largou 12 horas, chegou ótimo, não chegou dentro das 12 horas, tá fora. Normalmente eles até deixam a galera completar, né? Sim, pra poder... mas não é finisher, vamos dizer assim, isso né? aí, Mas completa a prova, mas não é finisher. Não vale para uma possível classificação, sei lá, Sim. Enfim, qualquer tipo de... Mas de ganha troféu e tal, participa da festa, né? Isso. Mas então vamos lá. E aí? Você Então, já fez falar quantos? dos Ultramans que eu fiz, né? Eu fiz 2 vezes o B515, que é o Ultraman aqui do Brasil. Eu fiz a edição de 2015 e a de 2016. A de 2015 foi a primeira que foi aberta para quem quiser se inscrever. Para quem quiser se inscrever. Claro, tem sempre análise de currículo, até hoje tem análise de currículo, mas naquela época eram 20 e poucas pessoas, 20 e poucas, 30 pessoas ainda, porque a primeira prova que foi no ano anterior era para 8 convidados. Então, praticamente assim, da prova aberta... Foi quase um evento teste, né? Então, da prova aberta para o público, eu fiz a primeira edição, 2015, e depois fiz a edição de 2016 também. E em 2017 eu fui fazer o Ultraman da Austrália, que já foi um desafio um pouco maior, né? Se adaptar, fuso horário, staffs, tudo diferente, né? Em outra língua. E aí eu vou aos pouquinhos, conforme o Armando vai fazendo as perguntinhas aí, contar melhor para vocês. Essas perguntas, né, Armando? A gente acabou fazendo um compilado aí de tudo que a gente ouvia, que a galera queria saber, que acabam perguntando para a Lívia e tal. Então a gente meio que fez um compilado aqui para tentar esclarecer todas elas. Basicamente são as perguntas que mais fazem para mim a respeito do Ultraman, né? E assim, eu até brincava quando eu voltei da Austrália, que eu falei assim, me paga um café e que a gente conversa sobre o Ultraman. Porque acontece muita coisa mesmo numa prova de Ultraman. Então é muito difícil eu resumir num textão ou resumir em poucas palavras o que é fazer um Ultraman, né? Num Iron Man, né? Que o pessoal faz aí na média 11 horas, 12 horas. Já é um mundo de coisa para contar, né? Que acontece, você imagina, numa que leva 3 vezes... 3 dias de 12 horas. 3 dias isso, né? Porque 3 dias de um limite aí de 12 horas. Sim. Então, é brabeira, né? Mas então, vamos lá, né? Assim, o primeiro, né? Começando do começo, a pergunta que eu mais escuto. O que te levou a querer fazer um Ultraman, né? Porque não faz muito sentido, não. Na verdade foi assim, gente, ó. Eu já fazia Iron Man há bastante tempo, tá? Eu acho que eu já tinha feito uns 7 ou 8 Ironmans, não sei dizer direito, né? Agora não me lembro. Mas tinha feito bastante Ironman e já estava numa fase mais, né, competitiva, já querendo, né, vaga para Kona, umas coisas maiores. Em 2013 eu tinha ido para Kona pela primeira vez. E eu queria um desafio pessoal que não fosse competitivo. Assim, eu sei que tem muita gente que faz o Ultraman de forma competitiva, mas não era meu objetivo. Eu queria fazer para completar, eu queria um desafio pessoal grande para, né, ter um desafio pessoal mesmo, para ter assim, testar o meu limite, até onde o corpo podia ir. E eu sabia que só o treinamento para isso já ia ser surreal. Eu estava numa fase, né, da minha vida que eu estava mudando de cidade, eu estava mudando muita coisa, eu estava retornando para Teresópolis, então eu vi que a oportunidade de estar mudando de vida e estar querendo desafios diferentes e muito mais pessoais, não tão de performance, acho que as duas coisas encaixaram perfeitamente quando surgiu a oportunidade e as inscrições para o Ultraman. E aí eu me inscrevi e fiquei torcendo para me chamarem. E assim, você já até falou, né, que só o treinamento já é realmente um desafio, né? Porque
não é simples, né? Não. Conta aí como é que é treinar para uma prova tão longa e tão... porque não é aquilo, né? O primeiro dia não acabou, né? Você ainda tem mais Sim. outro dia, e aí você vem com aquele acumulado para o segundo e depois para o terceiro. Então, como é que é treinar para uma prova tão longa assim, de 3 dias? Então, eu fazia assim, né? Eu, durante a semana, de segunda a quinta, eu basicamente treinava como eu treinava para um Ironman normal, né? Porque a gente trabalha, a gente tem uma vida normal, então eu treinava normalmente. Na sexta-feira eu já dava um up na natação, já fazia uma natação maiorzinha e encaixava um pedal de manhã, só que na verdade eu acabava pedalando antes de nadar, mas era o que dava para fazer, então pedalava de manhã e nadava na hora do almoço um pouquinho mais longo, e no final de semana praticamente ninguém me via, porque o Armando me conheceu, eu estava treinando para o Ultraman de 2016, né? Sim. Então, assim, no final de semana eu passava 8, 9 horas treinando, então era complicado. Ele treinava pro Eu tava Iron, treinando pro Iron e você Sim. pro Ultraman, né? Então, Sim. assim, a gente saía para treinar junto, mas não voltava junto. eu voltava para casa, né? Almoçava, dava uma cochilada, coisa e tal. Não, ele almoçava, pedia comida, comia, dormia, e aí, muito tempo depois, ele já estava querendo lanchar, eu chegava para almoçar, pra vocês terem ideia. Então, assim, tinha que pedir a comida antes no restaurante, porque, assim, na hora que eu chegava já não tinha nenhum restaurante aberto. Lá em Teresópolis. Em Teresópolis. Aqui é né? mole, a gente arrumou um restaurante a qualquer hora. Lá não tinha 4, 5 da tarde, não tinha um restaurante nem aberto para almoço, nem aberto para jantar. Então, eu tinha que ter uma comida para a hora que eu chegasse. Então, ele providenciava isso para mim. E eu passava muitas horas mesmo treinando. Final de semana era treino. Então, assim, é um nível de dedicação muito grande. Você tem que estar querendo muito fazer aquilo, né? Eu cheguei a correr 48 quilômetros sozinha dentro da cidade. Eu em Camelback. Eu encaixava algumas provas de 50 quilômetros, assim, para treinar corrida, para não ter que treinar sozinha, né? Eu cheguei a fazer Audax 200 e 300 quilômetros para ter companhia para pedalar, porque quem vai sair com você para pedalar 200 quilômetros? Ninguém. Então é complicado, porque assim, o Armando me fazia metade de companhia, né? Sempre que ele podia, mas assim, não fazia o menor sentido ele pedalar 200 quilômetros comigo. Né? Você saía para treinar numa intensidade um pouco mais tranquila ali, Sim. E dava pra gente. Não, e a gente treinava sempre junto, porque né, a gente treinava, né? Na verdade, na época, na intensidade dele, assim, era até forte para mim. Né? A gente treinava meio que junto, porque a intensidade que eu ia fazer o Ultraman era uma intensidade mais tranquila. E como eu falei, eu não tinha objetivos competitivos, eu não fui para ganhar nem nada. Então, assim, em 2015... Não, forte, porque eu era forte. Em 2015 eu fiz uma boa prova, né? Assim, até me surpreendi com o meu resultado. Fiz uma boa prova, eu fiquei... Não me lembro a posição geral, assim, mas fiquei bem. Fui a segunda mulher e fiz um resultado razoável ali no geral. Fiquei perto do 10 ali. E no segundo ano, né, eu ganhei no feminino, mas eu não conto que eu ganhei, porque acho que não faz muito sentido a gente ganhar quando só tem a gente de mulher. Acabou que tinha mais, né, mas acabou que quem largou mesmo foi só você. Então, né? Tinha inscrita, mas não largou. Então, assim, quando a outra pessoa nem larga, eu acho meio feio falar assim, sou campeã. A não ser que eu tivesse ganhado no geral, aí tudo bem, eu ia falar que eu era campeã. Mas não foi o caso, eu fiquei na mesma posição mais ou menos ali, também perto de 10º, mas eu não gosto muito do título, sabe? Falar assim, campeã de 2016. Não, eu só tinha eu de mulher. A verdade é essa. E na Austrália fui terceira e tinha bastante mulher num nível melhor. Tinha uma galera meio violenta. Tinha uma galera bem forte. E aí eu acho que foi a minha melhor prova, de fato foi a minha melhor prova, né? Eu fui melhorando a cada ano, um pouquinho de tempo, mas fui melhorando. E na Austrália eu fiz uma boa prova e fiquei em terceira num nível legal, assim, eu fiquei bem satisfeita. E aí acaba que tu já emendou, né? Qual a diferença? Eu acho que isso aí deve acontecer para muita gente, né? Independente da distância, eu acho que isso acontece, né? A diferença entre o primeiro, porque assim, o Ultraman, a gente até vê pela galera fazendo ali, que a maioria mesmo ali, eu acho que a galera não vai para competir, a galera vai para um autoconhecimento, alguma coisa desse tipo. Pessoal, né? Gente, é muito pessoal fazer assim, Ultraman. Mas e acaba que assim, nas provas menores, a galera faz a primeira para saber como é que é, aí na segunda já tá querendo competir, coisa e tal. E no Ultraman, assim, qual a diferença da primeira para as outras? Então, o primeiro, gente, assim, principalmente na natação, tá? Eu tinha muito medo mesmo. Tanto que eu passei mal na natação do primeiro, eu quase fui desclassificada na natação, porque eu passei mal. Então, eu tava muito ansiosa, muito nervosa, passei realmente mal na natação. E assim, tive que fazer com calma para poder fazer, né? O pedal e a corrida eu tava bem treinado, então eu sabia que podia demorar muito, mas que eu ia terminar. E aí acabou que correu tudo bem depois
imprevisto na natação. Eu tive um pneu furado logo no início do pedal, do primeiro dia. Eu pensei, gente, hoje não é meu dia, eu quase morri nadando, agora meu pneu furado. No segundo dia as coisas já correram melhor. No terceiro dia foi, né, eu não tinha noção do que era correr 84, eu tinha corrido no máximo 50. Então, assim, foi muito sofrido, mas a emoção da conquista do primeiro, ela é igual ao primeiro Iron, gente, igual ao primeiro triatlon. É um negócio que é indescritível, o primeiro é o primeiro. Depois, você já pensa assim, o meu segundo foi o B515 de 16, então eu já conhecia mais ou menos a dinâmica da prova, eu falei, eu quero fazer um pouquinho melhor, e fiz um pouquinho melhor. Nada assim, muito, não, melhorei acho que 1 hora no tempo final dos 3 dias. Já se conhece melhor também, dá pra ir um pouquinho mais. Mas já sabia onde é que eu tava me enfiando, então já consegui, né, fazer a coisa sem ter que parar tanto. Não é que eu tenha feito mais forte, mas assim, sem ter que parar tanto, sem ter que, né, já consegui fazer mais ritmado. E o terceiro, que foi lá na Austrália, eu também só queria completar, mas assim, eu já tinha conhecimento do que era, né? Então eu falei, bom, eu sei onde dá para forçar, eu sei onde eu tenho que segurar, eu sei o que dá para fazer. O da Austrália teve um monte de pequenas confusões, porque, né, os staffs eram locais, então assim, eu cheguei na Austrália na quarta-feira para largar no sábado. Então, assim, eu conheci meus staffs na quinta. Então, a gente tinha problema de comunicação, eu me perdi várias vezes, me perdi no percurso mesmo. Então, assim, tive alguns problemas que podiam ter comprometido minha prova e, no entanto, não comprometeram, fiz um bom tempo e foi muito interessante que na corrida eu me perdi várias vezes. E a segunda colocada, que vinha correndo perto de mim, toda vez que ela via que eu me perdia, ela me avisava. Ela vinha, me corrigia, os staffs dela, ela falava para os staffs virem me ajudar, virem me botar na rota, vários staffs de outras equipes me ajudaram, e eu acho que esse que é o espírito do Ultraman. Ela não estava preocupada em ganhar de mim ou chegar na minha frente, entendeu? Ela não queria que eu me perdesse, ela ia e me ajudava, e me ajudou muito. Então, assim, é incrível, né? São coisas que você nunca vai ver acontecer num Ironman, ou raramente vai ver acontecer num Ironman, né? E aconteceu muito comigo, aqui no Brasil também, os staffs de outras equipes me ajudaram, mas lá, assim, a menina que estava competindo contra mim parou, voltou e me botou no caminho certo, entendeu? Eu acho até que, assim, em prova que tem staff, esse negócio acontece um pouco mais, né? Sim, porque, os staffs tipo, todos se ajudam. Tem o Fodax, o Patagon, que é distância de Ironman, mas você tem que ter o teu próprio staff, né? Eu acho que mas, isso acontece assim, mais, uma né? diferença, por exemplo, em 2016 tinha um rapaz que ele estava tipo, muito a fim de disputar a posição comigo na bike do segundo dia, que tem 276 quilômetros. Ele estava muito indignado porque eu passava ele nas subidas. E assim, pra mim não é muito esse o espírito. Então, assim, ele de tanto forçar pra me passar, ele quebrou, entendeu? No dia seguinte ele sofreu muito porque ele não tinha perna mais. E eu tava no meu ritmo. Lá não, lá era o contrário. Eu via os atletas não estavam preocupados em ganhar ou perder, eles estavam preocupados em todo mundo chegar junto, sabe? E lá teve 2 acidentes muito sérios no ano que eu fiz, né? Um no segundo e um no terceiro, não, um no primeiro e um no segundo dia. Então, assim, o fato desses acidentes também uniu o pessoal que estava fazendo aquela prova e o pessoal, todo mundo assim, pô, vamos chegar todo mundo junto e vamos chegar todo mundo saudável. Entendeu? Então, assim, ficou uma união bem bacana, foi uma prova, uma experiência muito boa, apesar de ser uma experiência complicada com o staff, de comunicação difícil, com os atletas da prova, a experiência foi fantástica. Então, assim, a outra você já acabou que meio que já falou um pouco, né? Assim, a importância do staff, né? As duas que você fez aqui, você fez com equipes de staff de diferentes. Amigos, né? Mas de amigos. Pessoas que você já conhecia, que já te conheciam, coisa e tal. E lá você fez com 2 pessoas que você conheceu na véspera da prova, né? Sim, aqui no Brasil eu fiz em 2015 com 3 amigas, 3 mulheres, era uma equipe de 4 mulheres. Em 2016 eu fiz com 2 homens e uma mulher, e eu, né, era uma equipe mista, vamos dizer assim. E lá na Austrália era um homem e uma mulher. E sempre tinha tido equipe de 3 pessoas e lá foram só 2. Não é tanta diferença de ser 2 ou 3, dá pra fazer com 2 numa boa. Mas, assim, os staffs australianos entre eles também não se conheciam. Então, assim, foi tudo muito complicado. Foi a organização que arrumou eles, arrumou, assim, ainda bem que a organização arrumou, porque senão não poderia nem largar, gente. Assim, eu não tenho dinheiro para pagar para todo mundo ir para a Austrália. Infelizmente, essa é a realidade. Então, assim, eles terem arrumado viabilizaram a minha prova. Mas, de toda forma, tipo, a dificuldade de comunicação era muito grande mesmo. E, assim, você conhecer eles na quinta para largar no sábado foi, tipo, crucial. Mas, no final das contas, foi uma excelente prova. Acho que correu tudo bem, mesmo eu tendo me perdido, foi tudo bem, entendeu? No final deu tudo certo. E aqui no Brasil foi legal porque no primeiro ano as 3 não se conheciam, se conheceram na hora, ficaram amigas.
E no segundo ano era um casal e um menino que também já se conheciam e se deram super bem também. Aqui no Brasil as minhas equipes funcionaram perfeitamente, então foi incrível. Eu tive uma staff de luxo no primeiro, gente, foi a Cissa Carvalho. Em breve a gente vai chamar ela aqui pra... Um dia ela vai conversar Ela vai conversar com a gente, porque assim, ela é só a melhor amadora do Brasil várias vezes. Por muito tempo. Então isso é uma staff de muito luxo, então a gente vai chamar ela um dia aqui só pra conversar, pra vocês verem quem é a Cissa. Sim. E pra frente aí, tem plano pra fazer mais algum Ultraman? Então, essa eu acho que é a pergunta que eu mais escuto, gente. Assim, quando que você vai fazer um outro Ultraman? Você parou? Por que parou? Não vai fazer mais? Gente, assim, eu adoro Ultraman. Eu gosto da distância. Mas, assim, eu ano que vem faço 40 anos. Então, assim, o meu corpo é todo moído de triatlon, né? Eu tenho cirurgia de quadril, eu tenho o joelho prejudicado. Então, assim... Quem olhar minhas fotos de Ultraman, dá pra ver que meu joelho tá enfaixado. Então, assim, pra mim treinar para essas provas é muito complicado. E principalmente quando eu tento fazer Ironman com performance e um Ultraman, eles não batem, não encaixam muito bem o treinamento. Eu fiz isso em 2015 e 2016, porque no primeiro semestre eu fiz Ultraman, no segundo eu fiz Fortaleza com performance, mas, assim, é um desgaste pro corpo muito insano. Então, é violento. Né? Eu acho que se eu fizesse esse ano, eu ia dedicar um ano para fazer Ultraman. Porque fazer Ultraman e Ironman com performance no mesmo ano é uma coisa que, assim, dá para fazer, é óbvio que dá, mas eu não sei se meu corpo consegue ainda, sabe? Tipo, eu quero tentar me preservar para fazer esporte pro resto da minha vida. Então, na verdade, tem que ser uma escolha. Então, quando eu for fazer o próximo Ultraman, eu vou escolher ou não fazer Iron, ou fazer um Iron só para completar de boa, sem pensar em vaga, sem pensar em performance. De repente, fazer um Iron no ciclo do Ultra, entendeu? Pra, tipo, sei lá. Mas não vou botar performance no Iron, entendeu? Então é difícil, porque é uma escolha. E eu, ano passado, por exemplo, eu fiz a escolha por fazer Ironman com performance. Eu queria muito fazer uma boa prova na Europa, que eu nunca tinha subido num pódio lá. E eu sabia da dedicação que eu ia ter para conseguir, entendeu? E assim, não cabia outra coisa a não ser esse ciclo. E que, na verdade, eu até aproveitei ele, né? E fiz um ciclo de maratona depois, que foi super bem sucedido. Mas não cabe muita coisa, entendeu? Distâncias mais... menos absurdas, né? Sim, dá pra você depois de um bom Iron ainda encaixar uma boa maratona, mas você depois de um Ultraman encaixar um bom Iron é complicado, sabe? Tipo, é difícil a recuperação, é difícil você não ter lesão, é tudo muito complicado. E assim, por isso que eu ainda não, desde 2017 não fiz mais Ultraman, mas assim, não é uma coisa que eu falei que não, nunca mais, não, tá? Um dia eu vou fazer, só não tenho planejamento, só não sei quando. Um dia eu vou fazer uma parada dessa também. Eu vou de staff. Então, assim, eu quero fazer, eu acho que é muito válido para você, pelo seu autoconhecimento como atleta, para você saber dos seus limites, para você até ter um pouquinho de humildade, sabe? Para você falar, né? Voltar, botar o pezinho no chão, falar assim, tomar uns tapas na cara, né? Tomar uns tapas na cara, porque todo dia você vai ter um problema, todo dia vai ser difícil. Então, assim, é bom, sabe? Depois de um certo tempo no esporte, é bom um desafio novo, assim, que teste seus limites e que te coloque humilde, vamos dizer assim. E pra encerrar... Mostra aí pra galera os negocinhos todos. Eu trouxe as plaquinhas, né? Esse aqui é o de 2015, é o meu primeiro, ó, do UB1515. Dá pra ver aqui? Deixa eu ver se eu botar uma luz melhor. Não, a luz tá ruim. Dá pra ver, gente? 9 horas, 09 e 20 segundos de tempo total. Eu tô tentando botar um... Vou sumir, ó. Cadê? Eu tô tentando botar uma luz que dê pra ver, ó. 29 horas, 9 minutos e 20 segundos. Esse aqui é o de 2016. Aqui, ó, 28 horas, 23 minutos e 16 segundos. Esse dá pra ver melhor, ó. Eu achei o lugar da luz. E esse aqui é o da Austrália, olha que bonitinho. O da Austrália é mais... É diferente. Nenhum é mais bonito. É diferente. São porque todos o outro meus é uma filhos. plaquinha bonitinha, coisa e tal, são todos meus filhos, sabe? Em formato de troféuzinho, isso daí é mais maneiro. E aqui, ó, o resultado, 27 horas, 41 minutos, 53 segundos. E aqui tem os tempos das modalidades, ó. Tempo total. E é isso, galera. E eles fazem parte da minha história, são meus filhinhos, são, assim, troféus que tem um lugarzinho muito especial na minha casa, porque a história, cada um deles tem uma história, não só da prova, né, mas do ciclo todo de treinar para um Ultraman.
Quem tiver a oportunidade, gente. Teve acho que... um ali que eu participei correndo e teve outro que eu participei treinando. O segundo, o Armando correu os 21 quilômetros finais dos 84 comigo. Ele me encontrou e correu 21 quilômetros. Correu não, né? A gente mais andou do que correu. Mas aquele finalzinho ali. Mas sabe que foi uma boa dupla maratona aquele dia. Trote paquera ali, pá. Foi bom, assim, eu tava correndo uns 6h30 quando você me encontrou, mas assim, tava correndo ainda, gente. Tava devagarinho, mas tava indo. Então, assim, eu acho que vale a pena demais para você voltar a dar valor às pequenas coisas do esporte, sabe? E tem uma coisa que eu aprendi num briefing de Ultraman que eu achei do primeiro, que eu achei sensacional, que eu acho que eu levo pra vida em todas as provas. Fala assim, você tá com um problema, sei lá, uma pedrinha dentro do sapato, para na hora e resolve. Não deixa aquele problema crescer. Isso vale pra vida, pra prova de triatlon, isso vale pra tudo. Tipo, eu ouvi isso num briefing e eu levo isso pro dia a dia, pro trabalho, pra tudo. Você tá com um problema, enquanto ele for pequenininho, resolve ele na hora. Não deixa ele crescer, porque depois você vai ter um problemão e você não vai ter como mais resolver. Então, assim, pequenas coisas que a gente aprende no esporte que a gente leva pra vida. Cada prova é um aprendizado, né? Sim, e Ultraman são vários aprendizados. Se inscreve no canal, curte aí o vídeo, comenta, deixa as tuas perguntas aí, dá sugestão de vídeo. Por favor, gente, deixa as perguntas pra gente respondendo. Se tiver muita pergunta sobre o Ultraman, a gente de repente faz outro vídeo também. Sim. Perguntas específicas, sei lá. Se vocês tiverem muita dúvida, porque assim, a gente compilou as perguntas mais recorrentes, né? Mas se tiver muita dúvida, muita coisa aí embaixo, a gente faz outro vídeo falando de Ultraman com mais detalhes. Aí. Tá? Esse é só um apanhado geral. Curte, compartilha. Ativa o sininho. Chama quem tá com curiosidade. E toda terça e quinta tem vídeo. Segue nós aí. Tudo de bom. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.